Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Para quem não me conhece, o meu nome é Bruno Vilas e hoje eu vou contar mais um caso para você. E se você está chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui para assistir comigo. Eu te convido também a me seguir nas redes sociais, porque por lá eu tô sempre interagindo com vocês e também publicando conteúdos diferentes dos daqui do YouTube. Mas agora vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. Lucy Jane Blackman foi uma jovem britânica nascida em 1º de setembro de 1978, na Inglaterra. A maior parte de sua infância e adolescência, a Lucy viveu nos arredores de Sevenoaks. Sevenoaks é uma cidade no condado de Kent, no lado sudoeste da Inglaterra, mas ainda assim faz parte da região metropolitana de Londres. Ela era filha de Tim Blackman e Jane Steer. Seu pai era um construtor que mais tarde incorporou uma imobiliária e trabalhava com imóveis de luxo. Já a sua mãe era formada em reflexologia. Ela era a mais velha dentre 3 irmãos. Ela tinha uma irmã 2 anos mais nova, chamada Sophie, e um irmão 5 anos mais novo, chamado Rupert. Tanto a infância quanto a adolescência da jovem foram bastante comuns e sem muitos contratempos. A Lucy era uma garota comum em um colégio comum, cheio de garotas comuns, e a única coisa que mudou a rotina da jovem assim foi que quando ela entrou na adolescência, ela passou a sofrer bullying na escola. A gente sabe que isso é bem comum, né, para o pessoal da nossa geração durante a adolescência ter sofrido algum tipo de bullying. Enfim, alguns jovens criticavam a garota por conta do formato do seu rosto. E a Lucy deixou registrado em seus diários o quanto achava aqueles meninos imaturos, patéticos e mal amados. Ela tinha uma melhor amiga chamada Louise Phillips, que estava sempre pronta a encorajá-la e refutava ferozmente as críticas dos meninos, garantindo a Lucy que ela era assim linda, maravilhosa, perfeita e as pessoas só a criticavam porque tinham inveja dela ou porque não conseguiam levá-la para um encontro. Bom, pessoal, realmente não tinha nada de errado com a Lucy, mas com o tempo as críticas e o bullying foram assim abrindo feridas profundas e mais tarde essas feridas começaram a sangrar. Nesse meio tempo, quando a Lucy tinha 17 anos de idade, seus pais se separaram e as poucas vezes que Tim e Jenny se falavam era para brigar por questões financeiras. A Lucy e a sua amiga Louise terminaram o ensino médio e se viram assim em um dilema bastante conhecido pelos jovens, tipo, e agora? O que vamos fazer da vida? Elas então iniciaram um curso de International Business e rapidamente conseguiram 2 vagas para trabalhar no banco HSBC Bank do Reino Unido. A gente tinha o HSBC aqui no Brasil, mas o Bradesco comprou, então agora a gente não tem mais. Mas acredito que muitos de vocês conheçam esse banco, né? Bom, a Lucy começou a ter problemas sérios com a sua imagem e julgava sua aparência nada atraente. Ela escreveu em seu diário que odiava a si mesma. Escreveu ainda que odiava seu cabelo, seu rosto, odiava seus olhos, seus dentes, seu queixo, seus seios e também seu quadril e sua barriga. A Lucy passou a frequentar pubs na cidade e bebia praticamente todos os dias da semana. E isso, gente, porque ela tinha apenas 20 anos de idade, tá? Junto com as bebidas veio a compulsividade por compras, e em poucos meses ela estava completamente endividada. Sua melhor amiga Louise estava muito preocupada com sua saúde mental e tentava de todas as maneiras abrir os olhos da Lucy e fazê-la enxergar o quanto ela era bonita e atraente. E foi aí que a Louise teve uma ideia genial. É bastante comum sermos atendidos por belíssimas comissárias de bordo quando a gente está viajando de avião. As meninas geralmente são bastante alinhadas, bem maquiadas, bem vestidas e têm um perfil normal ou acima da média. Eu sei que é meio cruel falar sobre isso, gente, mas a verdade é que para ser comissária de bordo, em algum momento do processo, a companhia aérea observa sim a aparência física das candidatas.
Eu sou cabeleireiro, como vocês sabem, e eu já atendi várias comissárias de bordo. E para vocês terem noção, elas não podem, assim, nem ter o cabelo de duas cores. Tem que ser loiro ou tem que ser preto, não pode ter muita divergência nas cores dos fios, não pode ter muito tipo de mecha, nem muita coisa muito diferente. Enfim, eu acho que isso está mudando um pouco, pelo que eu conversei com várias comissárias que eu atendi. Parece que hoje em dia tá um pouco mais flexível essa questão, mas assim, as companhias aéreas costumam ser bem rígidas com a aparência dos comissários. E qual que era a ideia da Louise? Era que se a Lucy passasse na entrevista, ela finalmente se convenceria de que tinha uma aparência minimamente agradável. Bom, foi justamente assim que a Lucy e a Louise começaram a trabalhar para a British Airways. A possibilidade de viajar pelo mundo parecia inicialmente um sonho incrível, mas esse sonho se transformou em pesadelo em menos tempo do que elas poderiam imaginar. Várias horas de sono perdido, mudanças de fuso horário, além de clientes chatos e petulantes e colegas de trabalho detestáveis, a junção de tudo isso fez com que elas desistissem de voar e desejassem fazer uma grande viagem rumo ao novo e ao desconhecido. A ideia de Lucy e Louise irem para Tóquio veio da irmã mais velha da Louise, chamada Emma, que tinha acabado de voltar depois de trabalhar em uma casa noturna na cidade. Ela garantiu para as meninas que era seguro e divertido, e depois elas poderiam ainda conhecer outros países do continente asiático. A Emma explicou ainda que muitas meninas se inscreviam em agências de recrutamento em Londres, mas não havia necessidade desse trabalho todo. Bastava elas pegarem uma revista no aeroporto chamada Classificados de Tóquio e folhear a revista. Haveria muitos anúncios de emprego com várias oportunidades e elas poderiam simplesmente escolher o que elas preferissem. Bom, a Louise ficou animadíssima com a ideia e já começou a fazer planos de como seria essa viagem e quais países elas conheceriam. Ela fez algumas pesquisas na internet e descobriu que realmente não seria difícil encontrar trabalhos em bares e casas noturnas nas maiores cidades de cada país. Elas tinham chances de ganhar muito dinheiro e em poucos meses as duas seriam capazes de quitar todas as suas dívidas. Mal ela sabia que esse tour, na verdade, tinha outro significado para Lucy. Ela queria escapar dela mesma. Ela se achava comum, mais uma garota branca e loira britânica, e viajar para a Ásia, onde ela seria uma garota diferente, parecia a maneira perfeita de ser notada, de ser elogiada e reconhecida. É evidente, né, gente, que nesse caso o mais indicado seria ela procurar um profissional e fazer uma terapia. Mas, né, gente, assim como a grande maioria das pessoas que passam por problemas internos, a Lucy achou que ela mesma seria capaz de lidar com todos esses conflitos. E pensava que em breve todos os seus problemas estariam resolvidos. Bom, mas ainda existia um problema nessa história toda. Para Lucy contar toda a verdade a seus pais, estava totalmente fora de questão. Então ela disse a seu pai que iria trabalhar em um bar e se hospedar em um apartamento que pertencia a uma tia da sua melhor amiga Louise. E foi assim que as duas amigas chegaram em Tóquio, capital do Japão, no verão do ano 2000. As duas contavam com um visto de turista com validade de 90 dias. E como Louise havia previsto, rapidamente elas conseguiram um emprego. E assim, tinha muitas oportunidades, tá? Então elas escolheram o que elas acharam melhor. A hospedagem era um hostel. As meninas dividiam o espaço com outras turistas, mas tinha uma grande vantagem. Era tudo muito barato. A pousada era bem localizada, ficava perto do Estádio Olímpico de Tóquio. As atividades no barzinho onde elas conseguiram trabalho também não eram nada difíceis. Na verdade, muito pelo contrário, eram entediantes. Elas tinham que atender homens bêbados que ficavam tentando falar inglês com elas e ficavam criticando o sistema político e monetário do Reino Unido e da União Europeia, além de bajular a Lucy por conta de seus cabelos loiros e olhos azuis. Enfim, a Lucy escreveu em seu diário que aquele trabalho era um tédio. A vantagem é que só por ouvir e sorrir para eles, elas ganhavam altas gorjetas em dinheiro. E além de tudo isso, elas recebiam diversas ofertas para sair dali e ir a um lugar mais reservado. Onde elas seriam, vamos falar bem abertamente, gente, elas seriam, usadas.
Bom, a Louise contou mais tarde que esse tipo de oferta geralmente vinha de homens casados e pais de família. Menos de um mês depois, as duas estavam de saco cheio daquele trabalho. Antes que elas pudessem desistir do Japão e viajar para outro país, as meninas receberam uma oferta de emprego em uma casa noturna chamada Casa Blanca, que mais tarde foi renomeado para Greengrass. Essa casa noturna fica localizada no bairro Roppongi e é um bairro muito badalado, cheio de entretenimento, onde japoneses e turistas se misturam nos agitados bares e casas noturnas que ficam abertas até de madrugada. A Lucy conseguiu trabalho como recepcionista nessa casa noturna, e essa história toma um rumo sombrio no dia 1º de julho de 2000. A Lucy estava com 21 anos de idade quando saiu de seu apartamento em Shibuya às 3 horas do dia 1º de julho, depois de falar com um homem ao telefone. Ela usava um vestido preto, sandálias pretas, um colar de prata com um diamante em forma de coração e uma bolsa preta. Infelizmente, gente, essa foi a última vez que a Louise viu sua melhor amiga com vida. A Lucy ligou para sua amiga Louise às 5 horas para dizer que tinha ido dar uma volta com um cliente da boate e que eles estavam a caminho do litoral. Ela ligou mais uma vez por volta das 19 horas para dizer que estaria em casa dentro de 1 hora. No dia seguinte, dia 2 de julho de 2000, Louise recebeu um telefonema de um homem que disse se chamar Akira Takagi. E no telefonema ele dizia que a Lucy tinha se juntado a uma seita religiosa e tinha dado início a seu treinamento espiritual, e informou ainda que ela nunca mais veria sua amiga novamente. A Louise entrou em contato com as autoridades locais, mas foi informada que teria que esperar mais algumas horas antes de falar sobre desaparecimento. Os policiais aproveitaram a visita para questionar o porquê as meninas estavam no país. Louise contou sobre a insatisfação com a vida delas em seu país, e usando técnicas de interrogatório, os policiais acabaram descobrindo que as duas deixaram dívidas de valores elevados em seu país de origem. Eles então sugeriram que aquele telefonema poderia ser verdade e que Lucy tinha fugido por medo de não conseguir pagar seus débitos e teria se juntado a essa tal seita para fugir dos seus problemas. A Louise ficou muito nervosa com essas desconfianças em torno da sua amiga e foi para casa. Após diversas tentativas de contato sem sucesso, no dia seguinte, dia 3 de julho de 2000, Louise decidiu telefonar para os familiares da amiga na Inglaterra para comunicar que não sabia o paradeiro de sua amiga e por isso não era capaz de dizer se ela estava bem ou não. Sophie Blackman pegou o voo mais próximo para Tóquio e chegou no dia 4 de julho para tentar localizar a sua irmã. Ela foi atualizada sobre os últimos passos de sua irmã e também compareceu à delegacia para tentar conversar com as autoridades. Já tinha 3 dias que Lucy estava desaparecida. A Sophie não conseguiu muita coisa não, viu, gente? Talvez pelo fato de ser mulher ou por acreditar de verdade que a Lucy tinha fugido por conta de suas dívidas, o fato é que as autoridades não estavam muito empenhadas em encontrar a jovem desaparecida. Eles não estavam assim nem aí. Com isso, pouco mais de uma semana depois, o Sr. Tim Blackman, pai das meninas e um grande gestor imobiliário de imóveis de alto padrão, desembarcou no aeroporto de Tóquio no dia 12 de julho. Daí sim as coisas tomam um rumo um pouco diferente, e a energia das buscas muda totalmente. Ele compareceu ao trabalho da filha e pediu autorização para os donos da casa para colar um cartaz com a foto da filha. Ele também pagou alguns adolescentes para espalhar cartazes sobre o desaparecimento da Lucy e foi na delegacia conversar com as autoridades. Lá ele fez um barraco daqueles. E assim que percebeu que as autoridades locais tinham pouco ou quase nada a contribuir, ele foi atrás da grande mídia para pressionar essas autoridades. A resposta aos esforços do Tim veio bem rápido, e na tarde do dia 13 de julho, ele recebeu um telefonema de uma emissora interessada em ouvir o pai aflito em busca de sua filha. O convite rapidamente se transformou em uma coletiva de imprensa, e então os noticiários do horário nobre em todo o Japão divulgam a história do desaparecimento de Lucy Blackman. O Tim combate com vigor a ideia de que sua filha tenha fugido para escapar de dívidas de cartão de crédito, ou que ela teria voluntariamente se juntado a qualquer seita religiosa.
Ele explicou que a sua filha teve uma criação muito próxima da família e que a partir do momento em que ela percebesse que seria incapaz de quitar as suas dívidas, ela sabia que poderia pedir ajuda, poderia pedir socorro a seu pai. Afinal de contas, aquela dívida era alta em relação ao potencial financeiro de uma jovem de 21 anos, mas que para ele, um homem de negócios e com outra capacidade financeira, seria assim totalmente diferente a situação, e ele nunca permitiria que a sua filha se enrolasse com uma pequena dívida de cartão de crédito. Ou seja, ele afirmou que sua filha nunca fugiria por conta de uma dívida, que com certeza seu pai prontamente faria a quitação, e ela sabia disso. Nas semanas que se seguiram, pouco mais de 30 mil cartazes foram distribuídos por toda a cidade de Tóquio. O Tim não estava para brincadeira e ficou totalmente obstinado em encontrar a sua filha. Ele explicou que a criou muito bem e ela cresceu muito leal à sua família e sabia dentro de si mesmo que ela não tinha fugido e também não tinha se juntado a seita nenhuma, porque uma decisão dessa natureza ela jamais tomaria sem avisar os seus familiares. 2 dias depois, no dia 15 de julho de 2000, o Tim se encontrou com o então secretário de Relações Exteriores, Robin Cook, que estava no Japão para negócios diplomáticos. E o Robin se manifestou solicitando que a comunidade japonesa ajudasse a encontrar a cidadã britânica desaparecida. Desse dia em diante, todo o país foi tomado por uma onda de preocupação, e seus cidadãos se juntaram nas buscas por Lucy. E nos dias subsequentes, mais de 120 ligações foram feitas para os investigadores, com pessoas dizendo ter informações sobre o possível paradeiro da jovem. Em paralelo ao trabalho das autoridades japonesas, Tim Blackman e sua filha Sophie passaram a coordenar suas próprias investigações, estabelecendo um escritório em Tóquio, no mesmo bairro onde estava localizado o Bar Casablanca. Eles montaram uma linha direta confidencial e ofereceram uma recompensa de 9.500 libras pela libertação da Lucy. Curiosamente, essa oferta foi aumentada para 100.000 libras por um empresário anônimo. Uma semana depois, em 21 de julho, Tim e Sophie conseguem falar com o primeiro-ministro Tony Blair, que estava no país para falar sobre a cúpula do G8, em Okinawa. Eles explicaram rapidamente o que estava acontecendo, e Tony Blair se prontificou a abordar esse assunto com um colega japonês ainda naquela noite. Bom, a partir daí a coisa muda totalmente de figura. Uma ordem de cima determinava que fossem utilizados todos os recursos necessários para encontrar a jovem, e diversos outros departamentos entraram nesse caso. Até mesmo a inteligência japonesa se envolveu no misterioso desaparecimento da Lucy Blackman. Diversas pessoas passaram a ser ouvidas, e as investigações tomaram uma grande injeção de ânimo. No dia 1º de agosto, a polícia de Tóquio recebeu uma carta de alguém dizendo ser a Lucy. Na carta, ela diz que estava fazendo exatamente o que queria e que então era para que eles deixassem ela em paz. Os investigadores descartaram essa carta como se ela fosse uma farsa. E realmente era, né, gente? Mais de 20 dias depois, no dia 23 de agosto, um empresário japonês foi encontrado morto com um cartaz da Lucy em seus braços. Este empresário tinha sido interrogado anteriormente pela polícia sobre o desaparecimento da jovem e tinha dito não saber nada sobre isso. Na primeira semana de setembro, Tim Blackman declarou em uma coletiva de imprensa que a polícia passou a investigar uma denúncia de que a Lucy foi sequestrada e enviada para Hong Kong, com outras 4 garotas para ser vendida a homens ricos, como escravas sexuais. Essa teoria ganhou bastante força quando, em 3 de setembro, um australiano afirmou ter visto uma mulher muito parecida com a Lucy retirando dinheiro de um caixa eletrônico em Hong Kong, entre os dias 16 e 18 de julho. No final de setembro, Tim Blackman estava bastante cansado de trabalhar nesse caso e seu desespero era visível. Ele já não dormia havia diversas noites. Ele estava muito cansado, então ele decidiu voltar para a Inglaterra e confiar que os profissionais japoneses fossem fazer um bom trabalho. Bom, o trabalho dos investigadores parecia mesmo ser eficiente. Isso é claro depois de tudo, né, gente? Porque no começo eles não queriam nem saber do caso. Mas assim, poucas semanas depois, mais exatamente no dia 11 de outubro de 2000, eles chegaram em um empresário chamado Joji Obara, de 48 anos de idade.
Ele foi interrogado por ter sido denunciado por outras mulheres estrangeiras por uso de substâncias ilícitas para drogar e abusar dessas jovens. Elas ficaram sabendo do caso da Lucy e desconfiaram, porque acordaram doloridas e machucadas depois de um encontro com esse empresário. A polícia descobriu que havia diversas outras denúncias na delegacia envolvendo o nome do empresário, mas todas tinham sido ignoradas. A princípio, Jody negou conhecer Lucy e os investigadores ficaram de olho nele. Após a coleta de mais provas, as autoridades tinham certeza que ele teve sim algum contato com a jovem. Algumas semanas depois, em 11 de setembro, Jody admitiu ter conhecido a Lucy Blackman, mas negou ferozmente ter qualquer tipo de participação em seu desaparecimento. A polícia não tinha o suficiente para prendê-lo, mas ele passou a ser vigiado constantemente pela força-tarefa do caso. Infelizmente, no dia 9 de fevereiro de 2001, o corpo da Lucy Blackman foi encontrado, enterrado em uma cova rasa em uma caverna à beira-mar em Miura, uma cidade pertencente ao estado de Kanagawa, que fica a cerca de 50 quilômetros de Tóquio. O local onde o corpo foi encontrado ficava a apenas alguns metros de distância do apartamento do Joji Obara. O corpo foi separado em 8 partes e alocado em sacos separadamente. Devido ao avançado estado de decomposição, não foi possível certificar a causa da morte. Após os trâmites internacionais concluídos, no dia 30 de março de 2001, o funeral da Lucy aconteceu perto da casa de sua mãe em Kent e contou com a participação de quase 500 pessoas. No mês seguinte, em 6 de abril de 2001, a polícia prendeu o Jody por conexão com a morte da jovem. Mas afinal de contas, quem era esse cara, hein? Bom, o Joji Obara nasceu no dia 10 de agosto de 1952 e era filho de pais coreanos. O pai dele teve uma história de vida bem interessante, porque ele era pobre e chegou a trabalhar como coletor de sucata, mas ascendeu na vida quando fugiu para o Japão e se tornou proprietário de uma série de propriedades e salões de jogos de videogames. O Joji Obara foi educado em escolas particulares de Tóquio e aos 15 anos ele se matriculou em uma prestigiosa escola preparatória afiliada à Keio University. Quando estava com quase 18 anos de idade, Jody perdeu seu pai e herdou propriedades em Tóquio, Hong Kong e Osaka. Depois de viajar pelo mundo e se formar em Direito e Ciências Políticas, ele finalmente se naturalizou japonês. Jody investiu bastante recurso em negócios imobiliários e chegou a ganhar ativos estimados em 38 milhões de dólares. Mas ele perdeu sua fortuna e sua empresa quando aconteceu a recessão da década de 90 no Japão. Então ele passou a utilizar seus negócios como fachada para lavagem de dinheiro. O Jody tinha obsessão por mulheres ocidentais brancas e desenvolveu um padrão de comportamento criminoso quando administrava de forma ilegal algumas drogas para deixar suas vítimas inconscientes, e então ele sequestrava e abusava delas. O que comprometeu as atividades dele foram os ataques gravados em fitas de vídeo, que a polícia conseguiu recuperar a grande maioria, e ficou sugerido que ele tenha atacado algo em torno de 200 a 400 mulheres. Como a maioria delas trabalhava em bares e casas noturnas, muitas acabavam não denunciando, e outras até denunciavam, mas eram ignoradas pelas autoridades. Com as investigações em torno do caso da Lucy Blackman, as autoridades fizeram outra descoberta bastante intrigante. Uma modelo australiana chamada Carita Simone Ridgway trabalhava na área de Ginza, em Tóquio, como recepcionista de bar. Carita foi drogada e isso a levou à insuficiência hepática relacionada ao clorofórmio e em seguida ela teve morte cerebral. Os investigadores suspeitaram porque um homem que se identificou como Nishita levou a jovem inconsciente ao hospital, alegando que ela estava com intoxicação alimentar e que era alérgica a ostras, e ele só soube disso depois. Infelizmente, a jovem faleceu pouco tempo depois, quando o suporte de vida foi removido a pedido de sua família, e então ela foi cremada e repatriada à Austrália. A causa de sua morte foi considerada hepatite E, e naquela altura não houve uma investigação por parte da polícia japonesa.
O caso da morte da Carita tinha acontecido no ano de 1992, mas agora, ouvindo as testemunhas que acusavam Jodie de seduzi-las e depois drogá-las, os investigadores notaram algo em comum. Em todos os casos, ele usava o nome falso de Nishita, então indiretamente ele tinha sido a razão pela morte da Carita. Bom, os investigadores conseguiram mandados de busca e encontraram, dentre as diversas fitas gravadas do acusado, uma filmagem na qual mostrava ele abusando da Carita Simone. De posse de todas essas descobertas, a polícia de Tóquio acusou formalmente Jodie Obara pelo sequestro, abuso, morte e descarte de Lucy Blackman, além da morte da Carita Ridgway, que aconteceu em 1992. Como já é de se imaginar, ele se declarou inocente de todas as acusações e, portanto, foi a julgamento, que teve início no dia 10 de outubro de 2002. Ele foi acusado também de violentar outras 8 mulheres. Após 23 audiências, quase um ano depois, em setembro de 2003, o julgamento passou para o caso da Lucy Blackman, e então Tim Blackman e Sophie ficaram finalmente cara a cara com Jodie Obara pela primeira vez no Tribunal de Tóquio. A mãe da jovem, Janice Starr, não compareceu porque disse que seria incapaz de olhar nos olhos do agressor de sua amada filha. Diversas audiências sobre o caso da Lucy aconteceram, e seus familiares tiveram que ouvir Jodie afirmar que a jovem era viciada em haxixe, estava muito endividada e por isso fazia qualquer coisa por dinheiro, e também estava mentalmente doente. Bom, o veredito só saiu 5 anos após o início do julgamento, no dia 24 de abril de 2007. O Jodie Obara foi inocentado do homicídio culposo no caso da Lucy Blackman, por motivo de ausência de provas físicas. O promotor do caso não conseguiu apresentar nenhuma evidência forense que ligasse Jodie Obara à morte da jovem. E ainda teve a questão de que a causa da morte da Lucy não pôde ser determinada. Por outro lado, o Jodie foi condenado à prisão perpétua depois de ser condenado por 8 estupros e uma acusação pelo estupro e morte da australiana Carita Ridgway, que, como eu disse, tinha morrido lá em 1992. A conclusão do processo foi criticada por promotores, investigadores, populares e também pela mídia. Na verdade, gente, tanto o Japão quanto a Inglaterra ficaram horrorizados com essa decisão da justiça, e uma petição no Supremo Tribunal solicitava uma revisão do processo. Pouco mais de um ano depois, em 16 de dezembro de 2008, o Supremo Tribunal de Tóquio decidiu que Jodie Obara era culpado de desmembrar Lucy Blackman e abandonar o seu corpo. Mesmo com essa decisão, a pena não foi alterada, porque ele já estava cumprindo pena de prisão perpétua. Em dezembro de 2010, a Suprema Corte do Japão rejeitou o recurso dos advogados de defesa que pediam a revisão da sentença e mantiveram a sentença original, que era de prisão perpétua. De maneira geral, todo o sistema judicial japonês recebeu críticas pela maneira com a qual o caso foi conduzido. O que ficou bastante evidente para os populares foi que a polícia não levou a sério esse caso desde o início, porque a Lucy estava trabalhando ilegalmente em um emprego num local onde as mulheres fogem sem aviso prévio. A consequência da demora nas buscas foi justamente a descoberta do corpo, que veio muito tarde e não foi possível determinar a causa da morte. Isso impactou diretamente o julgamento, porque a justificativa da absolvição foi justamente a ausência de provas forenses. Então, assim, basicamente, se a polícia tivesse investigado desde o início, desde a primeira denúncia, eles teriam encontrado o corpo antes, em melhores condições, e seria possível determinar a causa da morte ou achar alguma prova forense por ali, né? Que o tempo acabou com tudo. Enfim, gente, esse caso é um caso que me deixou bem revoltado, porque assim, a gente está falando aqui de uma britânica no Japão, é uma cidadã de um país que é considerado um país desenvolvido em um outro país desenvolvido. Imagina se fosse uma brasileira, entendeu? Eu fico pensando assim, o quanto que não acontece esses casos e às vezes a pessoa, a família não tem dinheiro ou é de um país mais considerado subdesenvolvido e aí a coisa fica pior ainda, né? Então assim, é muito revoltante. Eu acho que o país tem que levar a sério as pessoas, independente das suas origens. Afinal, antes de cidadãos,
somos todos humanos e temos que ser tratado como tal. Não dá pra tratar como se fosse um cachorrinho que fugiu, entendeu? Embora eu acho que também é importante o cachorrinho, porque eu amo animais. Enfim, gente, o que vocês acharam desse caso? Deixa aqui pra mim nos comentários. Eu acho que aquele cara tinha que ter pego assim. Tudo bem, ele pegou a prisão perpétua, né? Que já era algo máximo. Mas foi pela condenação do outro caso. Eu acho que ele tinha que ter pego 2, 3, 4 prisões perpétuas, sabe? Enfim, gente, esse caso me revoltou muito. Mas é isso. Esse foi o caso de hoje. Se você ficou até aqui comigo, não esquece. Deixe o seu like, que me motiva muito a continuar trazendo esse tipo de conteúdo aqui pra você. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.